Fala galera, bom, o vídeo de hoje é sobre Friends, que eu sei que muita gente deve estar se perguntando, nossa Felipe, mas por que você foi fazer um vídeo sobre Friends hoje em dia? A gente tá em 2019, Friends é uma série de muito tempo atrás. Sim, eu sei que Friends não é uma série muito atual em questões de tempo de produção e quando ela foi lançada e etc. Mas eu queria dizer pra vocês que, apesar de pouca gente saber disso, Friends é uma das 5 produções mais assistidas na Netflix até hoje. Então assim, o impacto midiático de Friends ainda está acontecendo, as pessoas ainda usam muitos memes de Friends, as pessoas ainda fazem muitos quotes de Friends, então a gente ainda tem Friends participando muito da cultura mundial. E eu acho que assim, um tema atual, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sim conversar e tem que sim discutir, porque se ele ainda está causando impacto, ele ainda é discutível, entendem? Bom, antes de começar a falar do que eu quero falar aqui, eu queria dizer que eu sou muito fã de Friends, tá? Não duvidem disso. Até eu tenho ali o box com todas as temporadas, eu gosto muito da série, não tô aqui pra desmerecer a série, eu tô aqui pra ter um diálogo muito saudável sobre coisas que eu acho que são tão presentes ali e a gente tem que falar. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também e também deixar aqui nos comentários o que vocês querem pros próximos vídeos. E eu quero deixar uma coisa clara que normalmente eu sempre deixo em todos os meus vídeos. Nada do que eu tô falando aqui é uma verdade universal, são opiniões minhas baseadas em coisas que eu vivi, em coisas que eu li a respeito e, enfim, coisas na minha cabeça. Então, se vocês tiverem outras opiniões e tiverem outras vivências, experiências para compartilhar, agradeço que compartilhem. Eu acho que é uma tentativa de abrir um diálogo acima de qualquer coisa. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu não vou falar sobre todos os pontos de Friends, porque é uma série que existiu durante 10 anos, foram 250 episódios ou mais. Então assim, não dá pra gente falar sobre tudo que aconteceu, mas vou falar sobre alguns pontos que eu acho pertinentes e a gente vai debater sobre eles. Bom, como eu tava falando pra vocês, Friends foi uma série que durou aí durante 10 anos, ela estreou em 1994 e terminou em 2004, ou seja, ela estreou há 25 anos atrás e já terminou, foi finalizada há 15 anos atrás. Mas recentemente eu tenho visto muitas pessoas falando que Friends é uma série muito machista, que é uma série muito homofóbica, que é uma série muito racista, e eu fui reassistir Friends já com um olhar um pouco mais crítico e tive algumas percepções durante esse tempo que eu assisti. Bom, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui com vocês sobre Friends, e que muitas pessoas interpretam esse ponto como uma tentativa de passar pano em comportamentos errados, mas eu não acho que seja dessa forma, é a questão da época em que Friends foi produzida. Como eu falei pra vocês, ela teve sua estreia há 25 anos atrás. Isso quer dizer que as coisas que aconteceram ali dentro e os comentários que não foram muito felizes e as coisas que foram bem desagradáveis ficam menos pesados por isso? Não estou dizendo que você tem que achar um comentário racista menos problemático porque ele foi feito nos anos 60, tá? Ele continua sendo problemático, mas a gente não pode ser utópico e fingir que aquele comentário foi feito hoje em dia. A gente tem esse senso crítico hoje em dia, a gente se incomoda muito com isso porque a gente teve essa realidade apresentada pra gente, a realidade da possibilidade da crítica, de você entender o outro lado, de você entender quem tá ali sofrendo com aquela piada, com aquele comentário, e com isso você tem empatia pela pessoa e fala, cara, que comentário escroto vocês não deveriam ter feito. Mas é uma coisa que a gente tem, porque a gente cresceu com isso. Então, ignorar que uma produção foi lançada há 25 anos atrás e ela traz algumas problemáticas devido à época em que ela foi lançada é ser um pouco utópico, e a gente não quer ser utópico, a gente quer ser realista. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre o protagonismo de Friends. A gente tem 6 protagonistas na série, que é a Rachel, a Phoebe e a Monica formando as protagonistas femininas, e a gente tem o Ross, o Joey e o Chandler formando os masculinos. Eu não vou falar aqui sobre o Ross, o Chandler e o Joey porque, enfim, protagonismo masculino hétero branco não é um grande problema, eles sempre existiam na televisão, então eles só estavam lá porque, obviamente, eles estariam. Mas, do outro lado, a gente tem a Phoebe, a Monica e a Rachel, que vamos analisar rapidamente quais eram as posições delas como mulheres. Ok? A gente tinha a Monica, que era uma chefe de cozinha, é uma mulher independente que mora lá sozinha, tem as coisas dela. A gente tem a Phoebe, que também é uma mulher independente, e a gente tem também a Rachel, que é uma pessoa que foi muito mimada, etc., mas que opta por sair de casa para poder trabalhar e se bancar sozinha. Então, assim, independente de qualquer situação em que elas se envolvam durante a série, a gente tem um protagonismo feminino bem legal, de mulheres independentes que estão fazendo ali suas coisas e tomando suas decisões. Tá? Essa é a base que eu queria começar com vocês pra gente poder andar com esse raciocínio. Agora vamos chegar aqui na parte principal que todo mundo fala, que são os comentários, principalmente homofóbicos e machistas, que rolaram aí durante as 10 temporadas de Friends, e que tem algumas piadas aí que a galera ficou bem incomodada. Eu reassisti Friends recentemente, eu acho que as maiores problemáticas de Friends, pra mim, estão concentradas ali nas primeiras 4 temporadas, que são as temporadas, né, não coincidentemente mais antigas, e de fato a gente tem muitos comentários machistas, eu acho que principalmente machistas. É uma série que boa parte do humor deles nessas primeiras 4 temporadas foi em cima de diminuir mulheres.
E a gente teve também algumas pitadas ali de comentários bem homofóbicos que rolaram também nesse período. Uma coisa que eu pude perceber bem nitidamente nessas primeiras temporadas é que todas as vezes, isso eu falo assim, sem exceções real, todas as vezes em que algum personagem homem tenta diminuir alguma personagem feminina, mesmo que de fato ele consiga com o comentário dele criar uma situação ali de diminuição dela, em momento nenhum as mulheres abaixam a cabeça para isso. Se vocês assistirem Friends prestando atenção, vocês vão ver que todo comentário machista feito, por mais que ele tenha sido feito para gerar risada e por mais que as pessoas tenham rido, por mais que as pessoas tenham reproduzido, em momento nenhum a mulher que ouviu esse comentário ou estava ali na posição de ser rebaixada, simplesmente escuta e segue a vida dela. A Rachel, principalmente, ela se levanta muito em relação a isso. Ela sempre questiona, tipo, tá, mas e qual o problema se for mulher? E qual o problema se for eu fazendo? E qual o problema se for a Phoebe fazendo? Ela sempre coloca esse questionamento de por que isso é engraçado? Por que você tá colocando esse comentário pra cima de mim, tentando me rebaixar com ele, se isso não me rebaixa de forma alguma? Então eu acho que apesar de sim, Friends ter se apoiado em comentários machistas várias vezes na série, eu particularmente não vi o posicionamento feminino sendo ignorado e sendo deixado de lado. Ele estava sempre presente, ele podia, não necessariamente no final da discussão, passar ali de vencer o masculino, mas ainda assim ele estava existindo, ele estava se posicionando. Isso eu acho muito importante, eu acho muito legal que a série fez, até porque uma das roteiristas da série era uma mulher, então eu acredito que para ela também tenha sido bem desesperador ter que lidar com esse tipo de piada, mas ao mesmo tempo a gente teve esse contraponto deles o tempo todo. Quero que vocês mulheres, se vocês pensam diferente de mim, acham que não teve esse posicionamento do outro lado, vocês podem comentar aqui embaixo. Mas quanto aos comentários homofóbicos, uma coisa que ficou muito clara pra mim foi: o gay naquela época ainda era alívio cômico das produções, os personagens homossexuais eles eram todos muito estereotipados, então assim, não dava pra gente esperar que a série tivesse um tato muito diferente, porque ela foi feita pro público mainstream, ela foi feita pra ser uma coisa popular. Então, por mais que ela quisesse ter algumas militâncias ali no meio, ela não tinha esse intuito de ser uma série militante. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu queria falar, a parte aqui do que eu tô falando, é muito importante quando você quer tocar algum grupo que possa ser prejudicial a você, que você consiga entrar na bolha desse grupo. Eu acho que Friends fez isso muito bem. Eles abriram aquele espaço numa bolha que não era o espaço da militância e fizeram sim militâncias ali dentro. A série é toda recheada de tentativas de quebrar esses comportamentos rotineiros das pessoas. Quando a Mônica, a Phoebe e a Rachel se levantam contra esses posicionamentos machistas, quando elas falam, cara, você não pode mandar em mim, cara, você não vai mandar na minha roupa, cara, eu vou usar o batom que eu quiser. Tem muitos desses momentos em Friends. Eram momentos em que as pessoas que riam das piadas machistas também estavam assistindo. Então é muito importante que a gente entenda que apesar de ter esse apoio na piada problemática, que tem esse apoio em Friends muito grande, a gente também tinha os contrapontos, a gente também tinha as tentativas de mudar esses pensamentos. E as pessoas estavam assistindo a isso. Se você quiser fazer alguma tentativa de mudar a cabeça da bolha que não é a sua bolha, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar naquela bolha. Depois que você tá lá dentro, tu solta teu cavalo de Troia e tu resolve o problema. Mas até tu entrar lá, cara, não adianta ficar militando aqui fora. E eu acho que Friends conseguiu soltar muitas militâncias ali dentro. E em relação às piadas homofóbicas de Friends, que é onde eu tenho mais lugar pra falar, por uma questão de eu ser uma pessoa LGBT, eu acho que eu me incomodaria mais com isso. Eu não deixei de ver a homofobia, eu não deixei de enxergar que tiveram muitas piadas ali que foram maldosas com muitas coisas, tiveram piadas que mexeram com estereótipos que eu particularmente acho que não tem que ser mexidos, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu percebi muito forte em todas as piadas homofóbicas de Friends, que tem um teor homofóbico, mas ao mesmo tempo no final elas não terminam a piada diminuindo o homossexual. Não teve nada ali que eu acho que instigasse o ódio, sabe? Não tinha ódio envolvido. Eram brincadeiras com o fato de uma pessoa talvez não ser homossexual e as pessoas acharem que ela é homossexual, ou uma pessoa ser um pouquinho mais sensitiva e eles brincarem que isso era uma coisa homossexual, mas ao mesmo tempo os personagens não deixam de ter essas características. O Chandler, por exemplo, ele várias vezes é chamado por outros personagens de homossexual, as pessoas têm essa impressão dele, e ele não muda o jeito dele em momento nenhum. O Ross, quando brincam com ele, por ele ser muito romântico e muito sentimental, as pessoas brincam com essa questão dele talvez ser homossexual, ele não deixa de ser nada disso. Então eu acho que apesar de levantarem esses pontos, os personagens não mudam seus comportamentos, eles não enxergam aquilo como uma coisa negativa a ponto de ser um grande incômodo, sabe? Então eu acho que Friends sim tem essas problemáticas, principalmente na primeira metade da série. Eu acho que, obviamente, ainda espalhadas pro resto, mas ao mesmo tempo eu acho que não são piadas que acabam sendo o que fica. Eu acho que o que fica depois da piada é sempre o contraponto, ou é sempre a banalização daquele argumento, sabe? Eu não acho que no final de nenhuma conclusão ali de cena de Friends o que deixe é uma mensagem de ódio, entende? Um ponto que é muito levantado sobre Friends é o relacionamento da Rachel com o Ross.
Olha, eu vou ser bem sincero que esse tópico, assim, pra mim não tem defesa nenhuma. O comportamento do Ross não é nada que destoe do social comum, mas ao mesmo tempo, na minha concepção, é um comportamento muito abusivo, é um comportamento muito tóxico. Ele, apesar de ter essa capa romântica, eu acho que o Ross muitas vezes é sim possessivo. Ele muitas vezes acha que tem direitos sobre a vida da Rachel, que ele não tem direito. Ele se incomoda com algumas liberdades que a Rachel tem, que são liberdades que realmente ela deveria ter. Então eu acho que na questão do relacionamento do Ross com a Rachel, eu acho que muitas coisas problemáticas que sim foram deixadas ali da forma que foram feitas. Não teve alguém para dizer, Ross, você não tem que agir dessa forma, isso é inconveniente, isso é errado. As mulheres algumas vezes soltam isso, a Phoebe e a Mônica às vezes soltam isso, mas a conclusão do rolê nunca é o Ross sendo realmente acusado e prejudicado por ele ter esse comportamento. No final, é compreendido como uma coisa dele, um comportamento dele, é o jeito romântico dele. E eu acho que acabaram dando uma romantizada um pouco nessa questão dele ser, sim, muito possessivo e dele ser, sim, muito abusivo. Então, eu acho que o Ross é um personagem, pra mim, muito problemático hoje em dia. Eu não achava isso antigamente, mas hoje em dia, assistindo com outros olhos, eu acho que é um personagem que tem muita coisa pra ser consertada. Como eu falei pra vocês, numa época em que as pessoas não tinham nem noção de que elas poderiam ter certos posicionamentos e que elas poderiam se incomodar com certas coisas. Então é compreensível o Ross ter sido um dos personagens principais e um dos personagens mais adorados de Friends, inclusive. Um outro ponto que eu também queria levantar em relação a essas críticas sobre a homofobia de Friends é sobre o casal da ex-mulher do Ross com a nova namorada dela. Eu não lembro agora o nome dela, eu esqueci completamente. E nesse casal eu acho que rola um trabalho muito legal em relação à aceitação de pessoas LGBT. Vou explicar por quê. Primeira coisa, esse casal, apesar de ter muita brincadeira em relação ao Ross nunca ter percebido a Carol é o nome dela, nunca ter percebido que a Carol era lésbica, em momento nenhum as pessoas sacaneiam o fato da Carol ser lésbica. Não tem nenhum personagem que faz piadas sobre ela gostar de mulheres em relação a isso ser problemático por si só. As pessoas brincam em relação ao Ross nunca ter percebido isso e ter passado muito tempo aí casado e ter tido um filho com uma mulher que não se interessava por homens. Segundo ponto, a gente tem um casal lésbico, que apesar de a gente já ter ali um trabalho nos anos 90 de inserção de homossexuais em produções midiáticas, as lésbicas ainda eram bem menos comuns do que os gays homens. Então, a participação de um casal lésbico em Friends como personagens de destaque, eu já acho muito legal. Um outro ponto que eu acho muito importante é sobre o fato delas criarem o Ben. O Ross não é a pessoa que fica com filho, é o casal lésbico que fica com filho. E a criação do Ben não é questionada em momento nenhum em Friends. Ninguém acha que o Ben vai ter nenhum tipo de problema, porque ele está sendo criado por mulheres. O Ross não questiona a falta da existência de um pai ali em nenhum momento. Ele questiona o fato dele estar ausente na vida do Ben, mas ele não faz questionamentos sobre o fato de serem duas mulheres. Em teoria, deveria ter um outro homem. Ele queria que ele estivesse participando, porque ele queria estar com o filho dele. Mas a crítica não é sobre isso, é sobre a falta de participação dele especificamente. Então, eu acho que a participação desse casal na série também é muito legal. Abriu muito diálogo, abriu muita cabeça das pessoas. E eu acho que Friends não teve nenhuma problemática em cima do casal. Quanto às pautas racistas que as pessoas levantam contra Friends, eu não vou falar basicamente nada, porque eu acho que, real, eu não tenho nenhum local de fala aqui pra falar sobre isso. Mas, como espectador, uma coisa que eu percebi muito é, sim, a ausência de personagens negros aí, basicamente todas as temporadas de Friends. A gente tem uma série ali com 6 personagens principais, onde todos têm basicamente as mesmas características físicas. A gente tem o Joey, que é meio italiano. Eu acho que ele é a coisa que mais destoa ali dos personagens. Enfim, os crushzinhos lá que eles tiveram durante as temporadas, basicamente todas eram todos brancos, todos loiros, todos modelos, então a gente tinha essa pauta muito grande. Friends faz sim muita piada em relação a corpo, em relação a peso, então isso não era aplicado só em questão de raça, essa questão do padrão também era muito levado pro lado da pessoa ser magra, da pessoa ser sarada. Pelo que eu observei, eu acho que bem mais pro final de Friends a gente tem ali a entrada da Charlie, que pra mim é uma das únicas personagens realmente relevantes de Friends que é negra. E eu achei legal porque é uma mulher negra, que o Ross é apaixonado por ela, e ainda por cima ela tem ali toda aquela questão de doutorado, não sei o quê. Eu não lembro qual é a formação da Charlie exatamente, mas ela tem um reconhecimento acadêmico muito legal. Então, assim, dessa parte racial eu acho que é bem evidente em Friends, que eles deixaram bem de lado. Bom, pra concluir esse vídeo, eu queria deixar claro, caso ainda não tenha ficado claro, que eu não tô com esse vídeo querendo passar pano e anular a culpa de Friends em nenhuma dessas problemáticas que eu já citei pra vocês. Eu acho que é claro que a série teve inúmeros problemas, a série fez piada em cima de grupos que não se tem que fazer piada. Eu não acho que tem que fazer piada em cima de grupo nenhum. Eu acho que qualquer piada que você precise diminuir alguém pra ser engraçado não é uma piada maneira. Mas de qualquer forma, como eu expliquei aqui pra vocês, eu não acho que a série deixou isso passar batido. Eu não acho que a série simplesmente
fez um desserviço social por ter comportamentos muito comuns para a época, porém problemáticos lá no meio. Eu acho que se a gente tinha a tentativa da oposição, se a gente tinha o posicionamento da ideia contrária e da ideia que faria as pessoas começarem a pensar um pouco melhor, a gente estava em algum caminho. Eu acho que para uma série produzida há 25 anos atrás, Friends tem sim milhares de méritos. Eu acho que foi uma série que introduziu muitos assuntos que as pessoas não estavam acostumadas. A gente teve o casal lésbico, a gente teve uma pessoa transexual, a gente teve todas essas questões feministas que são levantadas muitas vezes na série, mulheres que trabalhavam, eram independentes e se levantavam contra esse tipo de coisa. A gente teve, por exemplo, a traição do Ross tendo um questionamento ali de 5, 6 episódios em cima disso. Então, coisas que eram muito comuns, tipo, a mulher ser traída é a coisa mais comum do universo, infelizmente. A gente teve ali uma discussão enorme em cima disso. A gente tem todas as questões da feminilidade dos homens sendo levantada e muitas vezes abraçada por eles. Então, apesar de a gente ter muitas problemáticas em Friends, que eu não tô diminuindo, a gente também tem um ponto bom, a gente também tem os pontos legais. A gente tem uma série que falou com um público gigantesco, que fala com um público gigantesco até hoje, mostrando muita coisa legal, mostrando várias desconstruções interessantes, mostrando posicionamentos diferentes para o mesmo tema. Eu acho que Friends não é uma série superficial, eu não acho que Friends é uma série banal, eu não acho que Friends seja nada que você tenha que deixar de ver. Eu acho que você tem que ver com a ótica de uma pessoa adulta, consciente e que entende o contexto em que aquilo foi feito. Ninguém tá falando para você sentar e assistir Friends como um grande manual de como conviver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma série que é muito divertida em muitos momentos. Eles têm muitas piadas internas que não dizem respeito a ninguém do lado de fora. Vocês sabem que eu sou uma pessoa super pró-problematização. Eu acho que a gente tá nesse momento de fazer barulho, no momento de abrir os olhos das pessoas para as coisas. E eu acho que a gente tá fazendo isso bem pra caralho. Eu acho que a gente tá mudando o mundo, a gente tá mudando coisa pra caralho. Mas não adianta vocês quererem fazer isso em cima de uma produção feita 25 anos atrás, que não necessariamente sustenta esses pontos até hoje. Se você pegar a equipe toda de Friends, eu garanto a vocês que, não vou dizer todas, mas a grande maioria não faria aquilo que fez naquela época hoje em dia. E eu acho que se a gente está fazendo isso, se a gente está tomando consciência e seguindo um caminho novo, a gente está no caminho certo. Não apedrejando uma outra produção que existiu há tantos anos atrás, que não necessariamente agiria da mesma forma hoje em dia. Mas é isso, como eu falei pra vocês, eu quero que esse vídeo seja uma abertura de diálogo, então eu quero saber o que vocês pensam, se vocês pensam que não tem que ser da forma que eu falei, que não, as coisas não tem que ser vistas como eu vi. Então comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam de Friends. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, darem like no vídeo e compartilharem o vídeo com seus amigos que gostam de Friends ou que detestam Friends. Quero saber a opinião de todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.